Ok. Vamos voltar a compartilhar aqui. Obrigado. De nada. Então, retomando, estamos trabalhando com a teoria do conhecimento, a área da filosofia que pergunta sobre o conhecimento. Diante disso, nós temos os dois polos, sujeito e objeto. Sujeito, quem pensa, objeto, aquilo que é pensado. Diante dessa relação, nós temos 4 posturas: o dogmático, o cético, o relativista e o pragmático. Ainda, nós precisamos lembrar a questão dos métodos para se chegar a um conhecimento. Nós temos aí o método dedutivo e o método indutivo. Método dedutivo é aquele método que parte do geral para o particular. Então, você sabe o todo e aí depois você analisa só uma parte. Enquanto o método indutivo faz o contrário. Ele vai do particular para o geral. Vou dar um exemplo de cada. No método dedutivo, eu vou dar o exemplo clássico que o Aristóteles dá. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Perceba que eu parti de todo o homem e cheguei até o Sócrates. Isso é o método dedutivo. Eu parto do todo e vou até o particular. Eu parto de todos que são mortais. Sócrates é um homem, logo ele precisa morrer, porque ele está dentro do grupo dos homens que são mortais. Então eu parti do todo, tá? Enquanto o método indutivo, ele faz o contrário. O método indutivo, ele testa as partes e depois de testar a parte, ele generaliza. Um exemplo clássico que tem a ver com a situação que a gente vive é a questão de uma vacina. Como é que funciona a produção de uma vacina? Você pega a vacina, cria essa vacina, testa numa parte, depois de você testar numa parte e ver que o resultado dá sempre igual, você generaliza. Você não testou todo, você testou uma parte e generalizou. Tá? Então, esses são as conceituações gerais que nós precisamos saber, as palavrinhas que nós precisamos saber. Aí, nós vamos entrar propriamente nos filósofos. Eu separei para vocês, pessoal, as duas correntes que nós temos dentro da filosofia em relação à questão do conhecimento, que vão responder aquela pergunta: como obter o conhecimento verdadeiro? As duas correntes são, primeiro, o racionalismo e depois o empirismo. Dentro do racionalismo, eu destaquei para vocês apenas o filósofo mais importante, que é aquele que o Enem, e é justamente este aqui que eu falei que o Enem mais cobra, tá? René Descartes aparece várias vezes, enquanto dentro do método empírico ou empirista, eu separei 3: Francis Bacon, John Locke, David Hume, separando apenas aquelas ideias centrais de cada um deles, tá bom? Então, respondendo àquela pergunta, como obter um conhecimento verdadeiro, o Descartes diz: através da razão. É o raciocínio que me leva a um conhecimento verdadeiro. A experiência pode me enganar. A resposta do Descartes é essa: é a razão. O sujeito, conduzindo corretamente o seu raciocínio, chega a um conhecimento verdadeiro. Então, assim, resumindo numa frase bem curta, o racionalismo é uma corrente filosófica que diz que o conhecimento verdadeiro é obtido através da razão. Ponto. Deixa eu destacar algumas coisas sobre o Descartes para vocês. Primeiro, o Descartes ele viveu por volta do século XVI, XVII. Tá? Ele viveu o contexto da Revolução Científica. Tá? Vocês estudam lá a história, o Renascimento Cultural. Dentro do Renascimento Cultural, vocês trabalham um pouquinho sobre a questão ali da Revolução Científica, a evolução que o método científico passa a ter por volta ali do século XVII. Só que aí nós temos que pensar numa coisa bem importante. A época em que o Descartes viveu foi uma época em que a Igreja Católica estava sendo muito questionada. E era a Igreja que dava resposta para qualquer tipo de problema. A grande questão é que já havia sido comprovado que a Igreja havia errado em algumas proposições que ela defendia. Por exemplo, a Igreja defendia que o geocentrismo era a coisa correta, né? A Terra está no centro e o Sol gira ao redor. Outros pensadores já haviam demonstrado que a teoria heliocêntrica
estava muito mais correta do que a teoria geocêntrica. Então, o Descartes, ele vive esse contexto, um contexto de revolução, onde a ciência está evoluindo, e a igreja, que tinha resposta para tudo, começou a ser questionada. Diante disso, o que ele pensou? Eu preciso achar um método seguro. Eu preciso achar um método seguro para obter o conhecimento verdadeiro. Já que a resposta que a igreja me dava não serve mais, eu preciso agora achar esse método. E a questão é, esse método começa da onde? Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu só sei que a resposta que eu tinha antes já não serve mais. O Descartes vai começar fazendo aquilo que nós chamamos de questionamento radical. O Descartes, então, vamos pensar aqui. Suponha que aqui você tem uma pessoa. Olha o quanto que eu sou bom desenhando. Não, fiz até o chãozinho. O Descartes começa a colocar tudo em dúvida. Ele começa a duvidar de tudo. O primeiro passo do método dele é esse, é duvidar de todas as coisas. Ele começa a duvidar do conhecimento, ele começa a duvidar se eu posso obter o conhecimento verdadeiro, ele começa a duvidar das sensações, porque as sensações podem me enganar, né? Você pode, por exemplo, pegar uma moeda, colocá-la na frente do sol. Dependendo a distância que você aproximar essa moeda do seu olho, ela vai ficar maior do que o sol. Então, a sua visão acabou de te enganar. Então, Descartes começa a duvidar de todas as coisas, mas duvidar de tudo. Só que aí ele percebe uma coisa bem estranha para nós. Ele percebe que ele consegue duvidar de tudo, inclusive se ele mesmo existe. Todo mundo aqui já teve aquele sonho onde você acordou e você não sabia se estava sonhando ainda, se aquilo que você tinha acabado de sonhar era verdade ou se era só um sonho. Aí você leva um tempo até descobrir que aquilo ali era apenas um sonho. Então, o Descartes começa a pensar, bom, tudo pode me enganar. E aí ele vai duvidando de todas as coisas. Até que ele percebe uma coisa. Eu consigo duvidar de tudo, menos da própria dúvida. Eu consigo duvidar de tudo, menos da própria dúvida. Porque quando eu duvido da própria dúvida, automaticamente eu já estou duvidando. Então eu coloco tudo em dúvida, menos a dúvida. Por isso que o método cartesiano, que é essa maluquice aí, diz pra gente que eu consigo duvidar de todas as coisas, menos da própria dúvida. Eu consigo duvidar de tudo, menos do pensamento. Porque quando eu duvido de qualquer coisa, eu já estou pensando. Daí a frase dele, cogito ergo sum. Penso, logo existo. O que garante a minha existência é o fato de que eu consigo pensar. Isso aqui, é possível que uma coisa exista e não pense. Mas é impossível que uma coisa pense e não exista. Essa é a lógica cartesiana. Tá? Eu vi aqui, não sei se alguém está me questionando alguma coisa, deixa eu conferir. Que doideira. Que doideira. Exatamente isso. Mas a lógica maluca do Descartes é tipo isso. E se você parar para pensar, é doido, mas é lógico. Eu posso duvidar de tudo, mas do meu próprio pensamento eu não consigo duvidar. Então, o que o Descartes vai responder para a gente? Como é que eu chego no conhecimento verdadeiro? Colocando tudo em dúvida. Depois de eu colocar tudo em dúvida, fazer um questionamento radical de todas as coisas, aí eu preciso criar passos para chegar no conhecimento verdadeiro. E esses passos para chegar no conhecimento verdadeiro são a evidência, a análise, a síntese e a enumeração. O Descartes vai dizer o seguinte para a gente. Eu coloco tudo em dúvida. Depois que eu duvidei de tudo, eu vou começar a ver quais coisas possuem evidência de serem verdadeiras. Aí eu analiso. Bom, analisei, eu vi que existe essa evidência. Depois de eu pegar esta evidência de que determinada coisa é verdadeira, eu vou analisar ela, separando ela em partes bem pequenininhas, para tentar ver se eu acho alguma coisa equivocada. Fiz essa análise de cada uma das partes. Aí eu vou ver o que fica e o que não fica. O que tem sentido, o que não tem. O que não tem sentido, eu tiro. O que tem sentido, continua. Isso que tem sentido é feito uma síntese, uma espécie de resumo. E sempre analisando para ver se não tem erro. Depois que eu resumi para ver tudo aonde eu cheguei, eu faço a enumeração, que é a listagem das minhas conclusões. Vocês estão percebendo o quanto que esse método é radical e ele é
hiperbólico, né, que é uma dúvida completamente radical, a lógica do Descartes é essa. Um conhecimento verdadeiro é aquele conhecimento que precisa passar pelo crivo da dúvida. Eu preciso analisar, duvidar, ficar apenas com aquilo que é evidente, sempre analisando do mais simples até o mais complexo. Essa é a lógica cartesiana. Duvida, organiza do mais simples, vai analisando até chegar ao mais complexo. Uma observação, ou melhor, duas observações importantes, que a gente vai precisar para daqui a pouquinho. O Descartes, como ele é um racionalista, ele acredita em inatismo. O que diz a teoria inatista? Que nós, seres humanos, já nascemos com determinadas verdades. Por exemplo, a ideia de Deus já nasce conosco. Durante a vida, você não cria essa ideia. Ela nasce conosco, você apenas desenvolve. Então, grave isso aí que é importante. As verdades, ou determinadas verdades, já nascem conosco. Você apenas desenvolve. E uma outra coisa importante, o Descartes, ele possui uma concepção dualista. O que é uma concepção dualista? Ele divide o ser humano em duas partes, res cogitans e res extensa. Res cogitans, coisa pensante. A grosso modo, usando assim uma redução no conhecimento, é como se a res cogitans fosse a nossa alma, a nossa psique, aquilo dentro da gente que pensa. E a res extensa é a matéria. Então, você é formado por matéria e coisa pensante. Res extensa e res cogitans. Eu não sei se vocês estão conseguindo fazer a ligação, mas dá para ver claramente no Descartes uma influência platônica. O Platão também estava próximo ao racionalismo, só que a ideia dele nós chamamos de idealismo. O Platão também acreditava em inatismo, só que aí ele vai colocar o mundo das ideias no meio da teoria dele, né? E o Platão também tinha uma concepção dualista, só que aí ele falava de corpo e alma. Tá? Essa, pessoal, são as principais ideias do Descartes. Correto? Eu quero fazer o seguinte agora. Eu vou interromper aqui o meu compartilhamento, antes de partir para os próximos. Vou compartilhar com vocês a minha pergunta aqui, para a gente dar uma analisada. Olha só o texto. Olha só o texto. Enem de 2013, texto 1, tá? Há já, de algum tempo, eu me percebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar, sinceramente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo novamente, a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Entenderam o texto? Eu preciso, Descartes falando, eu preciso pegar tudo que eu acreditei e reorganizar, começar a duvidar de tudo para tentar trazer um conhecimento verdadeiro de novo. Segundo texto, é de caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida. Eu vou repetir essa frase aqui, ó. Qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida. A certeza vem da dúvida. E não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Pergunta: a exposição e análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se... Pessoal, depois do que eu lhe expliquei, dá uma olhadinha e tenta ver se você acha a resposta. Se você achar, pode abrir o áudio e falar, ou então pode escrever ali no próprio comentário.
Alguém tenta chutar? Vamos ver aqui. Opa, só um pouquinho. Letra E. Vamos analisar a letra E. Michele colocou letra E, Raquel colocou letra B. Vou analisar então. Vamos começar pela letra E, que foi a primeira que foi respondida. Encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados. Não. Olha só. Só por que está errado. Eu entendi qual que é a lógica, tá? Eu entendi qual que é a lógica. Mas nada para o Descartes dispensa ser questionado. É justamente porque você questiona que aí você começa. Eu entendi por onde que se raciocinou, mas tem uma outra que está mais correta, está mais de acordo. Tá? Vamos dar uma olhadinha na letra B, que foi outra resposta. Questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Exatamente essa. Para o Descartes, olha a pergunta. A exposição e análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar, ou seja, para reconstruir o conhecimento, o que eu tenho que fazer? Eu preciso questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Então, a pergunta está pedindo na reconstrução do conhecimento. Eu questiono para fazer esse processo de reconstrução. Tá? Deixa eu só ver que eu vi que alguém colocou mais alguma coisa. Deixa eu só ver o que é. O Michele colocou para entender. Beleza. Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Vamos voltar lá para a minha tela. Pessoal, vamos dar uma olhadinha agora nos empiristas. Tá? Pessoal, empirismo, se o racionalismo dá importância para a razão, o empirismo dá importância para a experiência. Então, tentando resumir numa frase, os empiristas dizem o seguinte: respondendo aquela pergunta, como obter um conhecimento seguro, de verdade, a resposta seria: o conhecimento seguro, o conhecimento verdadeiro, vem da experiência. Eu acabei de dar o exemplo do Descartes, dei o exemplo da moeda, né? O Descartes disse que a experiência pode me enganar. Os empiristas são o contrário. Os empiristas dizem: o conhecimento verdadeiro vem da experiência. Então, esses três empiristas aqui, que são chamados de empiristas ingleses, dizem o que eles têm em comum. Eles vão dizer para a gente que o conhecimento verdadeiro advém da experiência. Ele vem da experiência. Porém, cada um deles vai ter uma coisa ou outra que vai se destacar. Inclusive, eles vão até ter atrito entre eles, mas eu não vou entrar nesses atritos. Eu vou só destacar aquilo que você precisa chegar no Enem sabendo. Tá? De todos eles, o que menos aparece é o Francis Bacon. Tá? O Francis Bacon, ele, primeiro, vai ser chamado pai da ciência moderna, porque ele vai criar um protótipo de método científico. Tá? Não só ele, né? Outros ali da época, o Galileu Galilei, mas ele é considerado aí o pai da ciência moderna. E o método dele é um método empírico indutivo. Deixa eu voltar aqui. Vamos lembrar uma coisa. Método indutivo é aquele método que parte do particular para o geral. Eu analiso uma parte e generalizo, correto? Empirismo é a ideia que eu devo ter experiência para obter o conhecimento verdadeiro. Agora, juntos os dois. Método empírico indutivo. Qual que é a lógica do Francis Bacon? Você deve ter uma experiência várias vezes, e se essa experiência tiver acontecido várias vezes e ela sempre se repetir de forma igual, quer dizer que você tem um conhecimento seguro. Método empírico indutivo. Tá? O método empírico indutivo, eu vou pegar novamente o exemplo da vacina, tá? Para você entender os passos. Como é que funciona a produção de uma vacina? Você vai lá, pega o vírus, você isola o vírus, faz todo aquele processo lá que aí o professor de biologia vai saber explicar, eu não vou saber, né? Mas depois que você está com a vacina pronta, o que você faz? Você testa em animais, testa em rato, por exemplo. Aí o primeiro rato morreu, o segundo morreu, o terceiro morreu. Então você vê que tem uma coisa de errado. Aí você vai regulando a dose, você volta a testar. Aí você percebe que os ratos deixaram de morrer. Não morreu 1, não morreu 2, 10, 20, 30, 50, 100, 1000. Você foi aumentando, né? Você foi vendo que o resultado está sempre dando a mesma coisa. Aí você analisa, será que está tudo certo? Será que não tem nada errado? Aí você passa para seres humanos. Você faz o mesmo passo.
Depois vai chegar no momento que você testou lá 10 mil, 20 mil, 30 mil. Não vou saber agora de cabeça quanto que se testa de uma vacina, mas, enfim, 20 mil pessoas foram testadas. Deu sempre o mesmo resultado. Perceba que eu não testei a humanidade inteira, até porque não dá. Eu testei uma parte. Aí eu generalizo. Isso é um método empírico-indutivo. E se você está acompanhando meu raciocínio, é assim que a ciência evolui. Tá? Outra coisa importante, o Francis Bacon ainda vai falar da teoria dos ídolos. Eu não vou falar desses ídolos aqui, porque a gente não precisa saber dos 4, só saibam o seguinte: na hora de fazer ciência, eu preciso tomar cuidado para não me enganar, né? Não ter imagens distorcidas. Essas imagens distorcidas são a questão dos ídolos. Eu preciso tomar cuidado com a linguagem, não deixar a subjetividade atrapalhar na hora de fazer ciência. Então, a teoria dos ídolos seriam não deixar coisas distorcidas atrapalhar o processo científico, ok? O segundo empirista, que é o John Locke, ele vai dizer para a gente esta frase aqui, que você não pode esquecer: a mente é como uma folha em branco. Presta atenção, você nasce sem nada. São as experiências que vão gravando as coisas na tua mente. Pessoal, o que ele está atacando aqui? Diretamente o inatismo. Ele está atacando a ideia do Descartes, que nós nascemos com alguma coisa e isso só precisa ser desenvolvido. Ele está dizendo que não. Tudo que nós temos na nossa mente advém da experiência. Essa frase você precisa lembrar. Outra coisa, também do John Locke, é que as ideias elas podem ser divididas em simples e em complexas. São as experiências com as ideias simples que vão formar as ideias complexas. Pensa no unicórnio, por exemplo. Unicórnio é a junção de duas ideias, cavalo e chifre. Então, você vai tendo experiências e você vai juntando essas experiências. Conforme você vai juntando, você vai montando ideias complexas. Ideia simples é essa primeira ideia que você tem, a complexa é a junção entre elas. Ok? E para a gente fechar, o último empirista, David Hume. O Hume também é um empirista, também dá importância para a experiência. E aí, o Hume vai destacar duas coisas para a gente. Primeira coisa, tempo e memória. Ele diz o seguinte: quanto mais longe da experiência eu estou, mais fraca ela fica na minha cabeça. Porque olha só, ele é um empirista. Ele é um radical, tá? Ele é um empirista radical de todos aqui. Ele é o mais radical. Tudo vem apenas da experiência para ele. Só que aí eu vou te fazer uma pergunta. O que é mais forte? Você queimar a mão ou você lembrar que queimou? Queimar, né? Porque quando você lembra, conforme você vai se distanciando daquela queimadura, a dor vai ficando mais fraca. Vamos pensar assim, porque você lembra da dor. O Hume diz isso. O conhecimento verdadeiro vem da experiência. O problema é que conforme eu vou me afastando, né, em tempo da experiência, vai ficando mais fraco. E a segunda coisa importante é que o Hume vai dizer para a gente algo que vai fazer uma verdadeira revolução na filosofia. Ele vai criar um problema, porque ele vai dizer o seguinte: nós estamos acostumados a ver determinadas coisas acontecer. Por causa desse costume, nós acabamos criando na nossa mente a ideia de que o evento A sempre leva ao evento B. Mas não existe causalidade, não existe prova de que isso seja verdade. Vou dar um exemplo. Todo mundo já ouviu a frase: onde há fumaça, há fogo. Tá? Todo mundo já ouviu essa frase. O Hume diz o seguinte: eu estou dizendo que se tem fumaça, tem fogo. Então, a causa da fumaça é o fogo. Eu estou criando uma relação entre as duas. O Hume diz: não existe prova da relação fogo e fumaça. Pode ser que um dia você veja fumaça e quando você chegue bem perto, você pode perceber que a fumaça está saindo do gelo e não do fogo. Então, o que eu estou querendo explicar aqui? O Hume diz para a gente que, pela força do hábito, o hábito de ver uma coisa acontecendo tantas vezes, cria na nossa mente a ideia de causalidade. O problema é que a causalidade ela não pode ser provada pela experiência. E ele, como eu falei, só acredita na experiência. A lógica dele é: o que é verdade é o que a experiência me mostra.
Tudo aquilo que eu preciso criar uma relação na minha cabeça, eu não tenho como comprovar. Essa é a briga entre a força do hábito e o princípio da causalidade. Para eu fechar isso aqui, vou tentar dar mais um exemplo, porque isso aqui é um pouquinho confuso. O Hume está mais ou menos provando para a gente o seguinte. Eu testei uma vacina e eu vi que essa vacina deu certo em 30 mil pessoas. Eu dei a vacina, a causa, o efeito foi a pessoa ficar curada. Só que, necessariamente, pode ser que esse efeito não se cumpra. O que o Hume está criando para a gente aqui é o chamado problema da indução. A ciência está baseada na indução, nessa ideia de generalizações de experiências particulares. O Hume está dizendo, não há prova de que porque algo aconteceu várias vezes, ele sempre acontecerá. Isso é a força do hábito e o princípio da causalidade. Então, para eu fechar o Hume, de tanto ver uma coisa acontecer, nós criamos o hábito de achar que o evento A vai levar ao evento B. Mas não há prova de que o evento A sempre leva ao evento B. Isso que é a força do hábito, na visão do Hume, provando que a causalidade não existe. Ok? Eu vou novamente interromper aqui o meu compartilhamento. Deixa eu compartilhar de novo a minha tela com vocês. E aí vamos dar uma olhadinha na questão... Não, é a primeira. Vamos dar uma olhadinha aqui numa pergunta do John Locke. Olha só. Posto que as qualidades que impressionam nossos sentidos estão nas próprias coisas, é claro que as ideias produzidas na mente entram pelos sentidos. O entendimento não tem o poder de inventar ou formar uma única ideia simples na mente que não tenha sido recebida pelos sentidos. Vou repetir essa frase, começando aqui no ouro. O entendimento não tem o poder de inventar ou formar uma única ideia simples, lembra? Simples e complexas, na mente que não tenha sido recebida pelos sentidos. Gostaria que alguém tentasse imaginar um gosto que jamais impressionou seu paladar. O gosto não surge do nada na sua cabeça. Ou tentasse formar a ideia de um aroma que nunca cheirou. Quando puder fazer isso, concluirei também que um cego tem ideia das cores e um surdo noções reais dos diversos sons. De acordo com o filósofo, todo conhecimento origina-se... Pessoal, procure aí a resposta e aí pode escrever aí no chat para mim, faz favor. Vamos ver aqui, temos uma primeira resposta. Letra A. Mais alguém? Eu vi aqui a Heloísa que botou letra A, mas alguém vai tentar? Vamos analisar então. Letra D. Olha só, vamos lá. Vamos analisar a letra A. De acordo com Locke, todo conhecimento origina-se da reminiscência de ideias originalmente transcendentes. A teoria da reminiscência é uma teoria platônica. A reminiscência significa recordar. Então, não pode ser a letra A. Vamos ver a outra resposta, a letra D. Da experiência com os objetos reais e empíricos. Locke é um empirista. Da experiência com os objetos reais e empíricos. Essa é a resposta correta. Tá bom? E aí, pessoal, eu estou olhando aqui no relógio, eu tenho 6 minutinhos. Deixa eu passar para vocês o último, que é o Kant, e aí nós fechamos a nossa primeira parte. Olha só, o Kant criticismo. Pessoal, de forma bem simples, o que o Kant vai fazer? Uma análise do empirismo e do racionalismo, e dentro dessa análise ele vai fazer incorporações de elementos racionalistas e empiristas. Ele vai dizer para a gente o seguinte: os racionalistas têm coisas deles que estão corretas. Os empiristas têm coisas deles que também estão corretas. Então, ele vai fazer uma espécie de junção de elementos empíricos com elementos racionalistas.
Só um equívoco. Eu não estou dizendo assim, o Kant diz então que é racionalismo e empirismo junto. Não, o Kant diz que tem coisas do racionalismo e coisas do empirismo que estão corretas. Essas coisas seriam o seguinte: do racionalismo, ele vai pegar a ideia de que nós já nascemos não com ideias, mas com a estrutura da razão, a estrutura para conhecer. Enquanto do empirismo, ele vai pegar a ideia de que tudo que nós conhecemos vem da experiência. Eu vou dar um exemplo aqui que eu dou sempre. Ele é simplesinho, mas ele vai te ajudar. Pense no computador. Computador sem nada. Sem sistema operacional, sem nada. Imagine que esse sejamos nós. O que o computador, sem sistema operacional, sem Windows, servirá para a gente? De nada. Então, eu preciso ter, no mínimo, o Windows, né? Eu preciso ter, pelo menos, esse sistema operacional que vai permitir que eu instale os programas, correto? Mal comparando, a ideia do Kant seria mais ou menos essa. Seria como se nós fôssemos um computador, nós já nascêssemos com um sistema operacional chamado categoria espaço e tempo. Então, a estrutura da razão, o espaço e o tempo, não são coisas que nós aprendemos com a experiência. São coisas que já nascem conosco. Isso que já nasce conosco, quando recebe algum objeto da experiência, organiza na mente e cria as ideias. Então, a lógica do Kant é assim: eu nasço pronto para conhecer. O que é nascer pronto para conhecer? Eu não nasço com ideias, eu nasço com a estrutura. Aí eu começo a ter experiências, dessas experiências eu vou formulando a minha ideia. Por isso que a junção. Uma ideia, ela é justamente, né, o meu conhecimento, ele é a junção dessa experiência que vem de fora, organizada pela estrutura espaço-tempo, que aí vai formular o meu entendimento. Tá bom? E a última coisa, pessoal, para fechar, o Kant vai fazer em filosofia o que nós chamamos de revolução copernicana. Por isso que eu citei o Copérnico no começo. Copérnico foi o cara que criou a ideia de que o Sol está no centro e a Terra gira ao redor, né? Ele ali, o Galileu, o Kepler, são defensores dessas ideias aí. O Kant vai dizer mais ou menos assim: até mim, nós estávamos preocupados com o seguinte: nós colocávamos o objeto no meio e o indivíduo ficava girando ao redor, o sujeito ficava girando ao redor, tentando conhecer esse objeto. Será que ele conhece pela experiência? Será que ele conhece pela razão? O Kant diz o seguinte: nós temos que inverter, nós temos que colocar o sujeito no centro, porque é o sujeito que conhece. Quais são os limites do conhecimento? Como que esse sujeito obtém esse conhecimento? Então, a revolução copernicana do Kant, em filosofia, nada mais é do que tirar o objeto do centro e passar a analisar como que o próprio sujeito conhece esse objeto. Tá certo? Então, para fechar, o que você precisa lembrar do Kant? Duas coisas. O Kant incorpora elementos do empirismo e do racionalismo e faz uma verdadeira revolução ao colocar a análise do sujeito no lugar da análise do objeto. Ok? Eu vou passar a palavra para o professor Malton, mas por acaso alguém tem alguma dúvida, quer me questionar alguma coisa? Deu para entender, tranquilo? Fechou? A Michelle está respondendo aqui que sim. Beleza, então. Heloísa também. No meu relógio aqui, pessoal, exatamente 2h49. Tá? Então, eu vou passar agora a palavra para o professor Malton. Ele vai proceder agora com o... Proceder, olha que chique. Ele vai fazer agora o quiz com vocês. E aí, daqui a pouquinho, eu volto para fazer a parte de sociologia. Até daqui a pouquinho, gente. Maravilha, professor. Um segundinho aqui para a gente ligar o cabo da energia no Note. Se preparem aí no Mentimeter, tá? Por favor, acessem aí o Mentimeter que vocês já conhecem. Enquanto esses segundinhos rápidos, né? Muito bem. Então, estamos aí na última temporada do quiz, tá? Vai rolar, enquanto você vai acessando o seu Mentimeter, vai rolar
nessa última temporada, umas sugestões aí também para você dizer o que você gostaria de ganhar, né? De brinde, tá? Eu vou deixar para vocês aqui um login, ou melhor, um link aqui no chat. Nesse link você pode opinar sobre o que você gostaria de ganhar, tá? Logo depois de terminar o quiz, você responde lá, entra, é bem simples, uma perguntinha, né? Um formulário do Google para você opinar sobre os brindes que quer ganhar, tá bom? A gente vai levar em conta aí as respostas, as opiniões, para trazer uma premiação legal. Tem várias possibilidades, fechadas e outras abertas também, tá bom? Começando, então, com o nosso quiz de filosofia. 4 perguntas, colocamos tempos variados, de acordo com a complexidade da pergunta e o tamanho do enunciado. Então, nessa última temporada, nós vamos ser um pouquinho mais criteriosos em relação a isso, tá? Eu vou aconselhar, vou dar a dica para que você faça com calma, responda com bastante calma, analisando que a gente vai estender um pouquinho o tempo das questões, tá bom? Para essa primeira, vamos lá. O código é 951282. 951282. Vamos lá. Colocando aqui. 951282, está aí no chat. O código para você. Vamos entrando todo mundo, vamos participando, né? Vamos ter também os ganhadores para mais de campeão e vice, né? Vamos ter pelo menos aí até o 3º lugar, quem sabe um 4º e um 5º lugar, de acordo com as sugestões dos brindes. Vamos lá? Todo mundo aí pode entrar, pode participar. A disciplina de hoje é bem interessante aí o conteúdo que o professor Léo está trazendo, teoria do conhecimento, as questões que envolvem epistemologia, né? Envolvem também os pensadores, né? Vamos lá? Mais alguém? 951282. 951282. Mais alguém? Mais alguém para entrar? Se alguém quiser dar alguma outra sugestão também, estamos recebendo aí as opiniões de vocês, tá? 10 segundos, então, para começarmos, ok? Vamos lá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, o código é 951282. Vamos lá? 1, 2, 3, posso seguir? Tudo certo? Ninguém se manifestou aqui, vou seguir então, tá bom? Vamos lá. Começando com a primeira perguntinha desta tarde. Vai rolar aqui, deixa eu ver, 60 segundos, tá? Dá tempo de ler. Leia com calma. Empirismo. Muito bem, os 3 aí afiados, os 3 que responderam a alternativa A aí, muito bem. Estão ligadões, né? Vamos para a próxima, então. Próxima pergunta, na tela agora. Observe também o recorte, o trecho, a citação.
Muito bem, essa já não foi tão fácil, né? Alternativa D. Vamos lá. Dá tempo de ler, tá, gente? Eu falei para vocês hoje que a gente testou antes de aplicar aqui. Dá tempo de ler tudo. Procurem ler. Duas citações aí, dá uma olhadinha, 1 minuto. Oh, achei que tinha dado tempo demais, de menos, vocês não usaram todo o tempo, mas erraram, estão vendo? Olhem aí, alternativa correta, letra B. Dá uma olhadinha, dá uma analisada aí na pergunta, né? Não vale a pena responder de qualquer jeito. A quarta e última pergunta de filosofia. Muito bem, essa ficou mais tranquila, mais fácil. Vamos ver como é que quem se saiu melhor aí. Heloísa, Alice e Michele. Michele do Canto, é isso aí. Saíram na frente, né? Muito bem. Dá tempo de tomar uma aguinha, tá? Temos 2 minutinhos, tá? Para retomar. Dá tempo de tomar uma água aí. É com você aí, professor.
Ok, então. Vou só disparar o meu cronômetro aqui. Então, gente, nós vamos agora para nossa segunda aula, né? Vamos trabalhar um pouquinho de sociologia, tá? Eu espero, pessoal, que aquilo que nós trabalhamos ali em filosofia tenha ficado claro para vocês, tá? Se por acaso você tiver alguma dúvida, alguma coisa, tanto de sociologia quanto de filosofia, como a gente já comentou, você pode usar o chat ali. Se por acaso aparecer alguma coisa de filosofia ali que você não quis perguntar, se quiser perguntar lá no finalzinho, eu respondo. E em sociologia faremos a mesma coisa. Conforme eu for explicando, se você for tendo dúvida, pode falar ali pelo chat, ou se quiser abrir o áudio para falar, sem nenhum problema, tá? Nós vamos, então, trabalhar com este assunto aqui. Deixa eu colocar para vocês. Mundo do trabalho. Gente, assim, ó. O assunto que eu passei para vocês agora na primeira parte de filosofia, teoria do conhecimento, muito provavelmente você vai responder alguma pergunta sobre algum daqueles filósofos ali, tá? Ou Kant, ou Descartes, ou Locke, ou Hume. Um desses quatro aí tem uma probabilidade grande de você responder. Aliás, até aconselho, né? Procure depois, em algum momento, aí questões do Enem sobre Descartes e Hume. Você vai ver que vai aparecer bastante coisa. Agora, sobre mundo do trabalho, aí é certeza que vai ter alguma pergunta. Tá? Aqui, alguma dessas coisas que a gente vai falar aqui, especialmente a parte final aqui, que é a parte do cenário atual relacionado ao mundo do trabalho, alguma coisa daquilo ali provavelmente vai cair. Eu fiz um levantamento das questões. Eu não quero me equivocar, mas se eu não estou equivocado, do levantamento que eu fiz, nos últimos 10 anos caíram 27 questões. Tá? Eu não tenho bem certeza se foram 27, mas é certeza que é mais de 20. Então, é um assunto que, com certeza, alguma coisa disso aqui vai aparecer para vocês. Numa pergunta isolada em sociologia, ou do jeito que o Enem mais gosta de fazer mesmo, que é utilizando aquelas perguntas interdisciplinares, né? Essa questão do trabalho aqui, o Enem gosta muito de cobrar uma pergunta que você olha e você não sabe dizer se ela é de geografia ou se ela é de sociologia. Aqui eu vou dar um enfoque sociológico. Por exemplo, vocês devem ter trabalhado, imagino, a questão do Fordismo, a questão do Taylorismo, Toyotismo. Isso aí já é algo mais próximo da geografia. Então, essa parte eu não vou dar um enfoque. Aqui eu vou fazer um enfoque mais sociológico desse assunto. Tá? Eu dividi da seguinte maneira. Primeiro, uma conceituação geral também, ali, um breve histórico da visão de trabalho. Depois, a visão clássica a respeito de trabalho, né, a visão dos 3 clássicos da sociologia, Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Por fim, algumas características aí ligadas ao cenário atual. Isso aqui pode, dependendo até, vocês vão fazer Enem, vão prestar vestibular em outras instituições também, né? Isso aqui pode até ser tema de uma redação, alguma coisa assim, tá? Então, por isso que eu falei que esse cenário atual do trabalho aqui é algo bem importante. Então, vamos lá. Primeira coisa importante, pessoal, quando nós falamos de trabalho, nós precisamos conceituar. E aí, aqui, a gente tem o seguinte: existem vários conceitos para a palavra trabalho. Vários conceitos. Eu aqui peguei um possível conceito. Tá? Trabalho seria uma ação humana que objetiva, ou que busca, transformar, e essa palavra é importante, o meio em que se vive. Trabalho é isso. Tá? É quando você pega alguma coisa, trabalha em cima de alguma coisa da natureza, e aí este seu trabalho, claro, ele tem o objetivo de produzir alguma coisa útil para você. Tá? Não encare trabalho aqui apenas como, por exemplo, o que eu estou fazendo, né? Ou quem trabalha numa indústria, ou no mercado, ou num posto de gasolina, ou no hospital. Não, trabalho, ele é isso que o ser humano faz. Se você pensar, por exemplo, nos primórdios da humanidade, sei lá, um cara que está querendo pegar uma maçã de uma árvore. Ele vai lá e cria ele pega um pedaço de madeira, lá, uma vareta, e lá amarra alguma coisa na ponta dessa vareta para ir pegando essa maçã. Ação humana que busca transformar o meio que se vive. Ele já está
fazendo alguma coisa. O trabalho ele tem níveis de complexidade. A sociologia do trabalho é uma das áreas mais estudadas atualmente. Tá? Por quê? Porque este trabalho, essa ação humana que objetiva transformar o mundo em que nós vivemos, tem sido muito discutido na sociologia, porque nos últimos anos o trabalho tem passado por uma verdadeira revolução. Só que antes de entender essa revolução, vamos dar uma olhadinha aqui no histórico a respeito do trabalho. Tá? E aí nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, no antigo modo de produção, ou no antigo sistema escravista, o trabalho ele era visto normalmente como algo degradante. O grego, por exemplo, tinha essa visão de trabalho no geral, né? Eles tinham visões aí um pouquinho diferentes sobre o trabalho, mas no geral, ele tinha uma ideia de trabalho enquanto algo degradante. Uma má interpretação da Bíblia também fez com que, depois, na Idade Média, se tivesse uma visão um pouquinho equivocada do trabalho, né? Porque quando você lê lá o livro de Gênesis, parece que Deus deu como castigo para Adão o fato dele ter que trabalhar, né? Então, no modo de produção escravista, existe uma visão uma visão negativa a respeito do trabalho, tanto é que quem vai fazer o trabalho, especialmente o trabalho de tipo braçal, é o indivíduo que é considerado como um objeto. Isso aqui é bem importante. No modelo de produção, no sistema escravista, o trabalho é produzido por um escravo, trabalho braçal sobretudo, porque, vamos pensar no caso grego aqui, até tem uma coisa bem curiosa, e aí a gente pode até fazer uma relação com filosofia. Um dos motivos que fez a filosofia se desenvolver lá na Grécia Antiga foi a escravidão. Porque os caras tinham a seguinte ideia: o escravo trabalha. Lá, é ele que trabalha no campo, é ele que cultiva, enquanto nós, dono desses escravos, pensamos, mostrando qual que era a visão, né? É o que a gente chama aí de ócio criativo. Você está sem fazer o trabalho braçal, mas está pensando em como organizar melhor a cidade. Por isso que eu coloquei que num sistema escravocrata, o indivíduo ele é visto como um objeto. Objeto. Seria mais ou menos o seguinte: assim como eu tenho essa caneta que está na minha mão, esse copo, se eu tivesse num sistema escravista, eu teria um escravo. Ele seria para mim nada mais do que um objeto. E aí eu faria dele aquilo que eu quisesse. Tá? Então, no sistema escravista, o escravo é visto como um objeto e o trabalho é feito por esse escravo, que é visto pelo seu patrão como uma propriedade. Depois, indo para um sistema feudal, nós já vamos ter o trabalho mais ligado à servidão. E aqui você tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá, pessoal? Porque eu ainda vejo nas minhas aulas de história, eu ainda vejo alguns alunos confundirem um pouquinho. Servidão não é escravidão. Tanto é que, se vocês lembrarem bem daquela pirâmide que nós, nas aulas de história, adoramos fazer, né? Quando a gente vai fazer a pirâmide medieval, a gente faz o desenho, aí a gente coloca lá no topo o clero, os membros, né, da igreja. Aqui nós colocamos a nobreza, os proprietários, não dá para ver, os proprietários de terra, os guerreiros. E aqui nós colocamos os camponeses ou servos. O que você não pode confundir? Nesta pirâmide não tem escravo. Servidão não é igual escravidão. Cuidado com isso. Servo e escravo são coisas diferentes. O servo, é que a origem da servidão é um negócio que começa... Pessoal, vocês estão me ouvindo? É que parece que travou aqui para mim. Vocês conseguem me ouvir bem? Aqui para mim está travado. Eu estou te ouvindo, Léo. Ah, é? Ah, então tá. Então Sim, vou tudo certo. Aqui. É que travou aqui para mim, achei que tivesse travado. Apareceu a mensagem aqui também. Vamos continuar, então. O início da servidão
ele é algo que acontece lá na metade do Império Romano, aonde, para conseguir proteção, por causa que estava acontecendo vários problemas ali no Império Romano, e aí para conseguir proteção, os plebeus foram até os seus patrícios, e aí eles pediram para eles proteção. Bom, nós podemos morar na tua terra? O plebeu, pobre, chega até o patrício e pede isso. Aí o patrício diz, tudo bem, mas só que tinha uma lei chamada Lei do Colonato, aonde o cara entrava na terra e aí ele tinha que ficar até o fim da vida nessa terra. Só que assim, o dono desta terra, que depois lá no século IX vai virar o feudo, o dono desse feudo, ele não é dono do servo, ele é dono da terra, e aí vamos lembrar que um feudo, né, gente, era um pedaço de terra imenso, né? Onde você tinha vila, enfim, várias coisas. Você tinha floresta, você tinha bosque, manso servil, manso senhorial. Então, era um pedaço de terra quase uma mini cidade, certo? Só que, vou repetir, a servidão é diferente da escravidão porque o senhor da terra não é dono do servo. Ele é dono da terra, o servo mora ali. E aí, como é que esse servo paga para o dono da terra? Através do seu trabalho, devolvendo parte da sua produção. Correto? Por fim, nós temos a ideia de trabalho num sistema capitalista, que é a ideia de trabalho enquanto algo feito de forma livre. É uma relação que os seres humanos deveriam estabelecer. A visão capitalista ou liberal diz que o trabalho deve ser algo feito de forma livre, com o máximo de liberdade possível, sem entraves, para que as relações de trabalho melhorem, porque a própria mão invisível do mercado vai regular as relações de trabalho. Tá? A visão de um capitalista liberal clássico é a seguinte: o Estado, o governo, deve interferir muito pouco, ou praticamente não interferir, porque a lógica para um capitalista liberal funciona assim: as próprias relações vão se autorregular, que é o que ele chama de mão invisível, porque suponhamos que eu seja dono de uma empresa. Aí eu pago lá R$1.000 para cada funcionário. Só que, de repente, eu começo a perceber que pagando R$1.000, eu não estou tendo os melhores funcionários. Então, eu vou lá e aumento para 1.200, sem o Estado dizer para mim que eu tenho que aumentar. Por exemplo, você tem liberal que é contra o salário mínimo, porque diz que o salário mínimo atrapalha. Deveria deixar a própria relação entre patrão e empregado, nessas relações de trabalho, regular. Porque o patrão vai ser obrigado em nome de ter os melhores funcionários, ter os melhores empregados nessa relação, ele vai ser obrigado a melhorar o valor do salário, ele vai ser obrigado a melhorar as condições de trabalho. Então, você teria uma mão invisível que regularia o próprio sistema. Tá? Então, assim, tentando fazer uma relação, seria mais ou menos assim. Na escravidão, a pessoa é vista como um objeto. No capitalismo, a pessoa tem liberdade. A servidão, ela estaria no meio dessa relação. Um servo, ele não é livre, como é no capitalismo, ou pelo menos como o capitalista diz que ele é livre no sistema capitalista, mas ele também não é um objeto, como ele era lá no sistema escravista. Certo? Então, pessoal, essas aqui são as primeiras conceituações. Eu vou interromper aqui o meu compartilhamento. Vou compartilhar com vocês aqui uma questãozinha, para nós darmos uma olhadinha nesse primeiro bloco. Então, deixa eu botar aqui. Olha só, eu vou ler o texto e aí você vai procurar a resposta. Tá? Uma questão do Enem de 2011. A escravidão não é algo que permaneça apesar do sucesso das 3 revoluções liberais, a inglesa, a norte-americana e a francesa. Tá? Pessoal, revoluções liberais aqui são as revoluções que estabeleceram o capitalismo no mundo. As revoluções inglesas, Revolução Puritana, Revolução Gloriosa e Revolução Industrial. A Revolução Norte-Americana é a independência dos Estados Unidos, 1776. E a Revolução Francesa é a francesa. Ao contrário, ela conhece o seu máximo desenvolvimento em virtude desse sucesso. O que contribui de forma decisiva para o crescimento dessa instituição, que é sinônimo de poder absoluto do homem sobre o homem, é o mundo liberal. Texto 2. E,
Sendo uma economia de exploração do homem, o capitalismo tanto comercializou escravos para o Brasil, o Caribe e o sul dos Estados Unidos nas décadas de 30, 40, 50 e 60 do século XIX, como estabeleceu o comércio de trabalhadores chineses para Cuba e o fluxo de emigrantes europeus para os Estados Unidos e o Canadá. O tráfico negreiro se manteve para o Brasil depois de sua proibição pela lei de 1831, porque ainda ofereceu respostas ao capitalismo. Esse aqui eu quero que você só interprete, porque se eu explicar fica muito fácil de você pegar. Olha a pergunta. Ambos os textos apontam para uma relação entre escravidão e capitalismo. Então eu expliquei os dois sistemas agora como se fossem coisas separadas. Quando veio o capitalismo, acabou a escravidão. Porém, a pergunta está dizendo que há uma relação. Que relação é essa? Procura aí, pessoal, e aí coloca no chat ali para mim, por gentileza, para a gente ver. Alguém arrisca? Vamos ver aqui. Opa, só um pouquinho. Não abriu. Ué, por que não está aparecendo para mim? Ah, tá, apareceu. Dúvida C ou E, C, aí o Davi colocou C ali na dúvida. Vamos analisar então a C e a E. Vamos lá, letra C. Vamos começar pela letra E. A fusão, o texto, né? Olha só a pergunta. Ambos os textos apontam para uma relação entre escravidão e capitalismo e tal. Que relação é essa? Letra E. A fusão dos sistemas escravocratas e capitalista originando um novo sistema. Aí a gente tem que pensar o seguinte. Existe algum outro sistema que veio do capitalismo e do escravismo? Não. Tá? O que o texto diz é que continuou tendo escravismo enquanto ainda tinha capitalismo. Tá? Tanto é que eu tenho escravismo, eu tenho capitalismo, eu tenho uma visão socialista, eu tenho uma visão feudal, mas eu não tenho uma fusão entre esses dois. Tá? Então, não pode ser. Vamos ver a letra C, que foi a outra que foi respondida ali. A contribuição da escravidão para o desenvolvimento do sistema capitalista. Exatamente essa. Olha o finalzinho do texto aqui. O tráfico negreiro se manteve para o Brasil depois de sua proibição pela lei de 1831, porque ainda ofereceu respostas ao capitalismo. Então, a ideia de que, e a gente ouve muito, né? Ah, não, quando começou o sistema capitalista, logo acabou a escravidão, porque o capitalista, o dono da indústria, ele precisa de consumidor e não de escravo. Cuidado, cuidado. Porque enquanto você tinha capitalismo, por exemplo, já na Inglaterra, né, nós tínhamos um sistema escravista forte aqui no Brasil. Em 1888 ainda nós tínhamos escravidão, né, quando foi decretada a Lei Áurea. Então, o que o texto está falando, e aqui é uma análise do autor, né, que a gente pode discutir isso, mas aqui é uma análise do autor, o que o texto está dizendo para a gente é que a escravidão ainda guarda uma relação com o capitalismo. Certo? Então, a resposta aqui, letra C. Ok? Aí, pessoal, a letra A imposição da escravidão à América pelo capitalismo. Não, não foi isso que o texto falou. Letra B, a escravidão na América levou à superação do capitalismo. Não, né? Letra D, a superação do ideário capitalista em razão do regime escravocrata. Não, não tem como o escravismo ser considerado uma superação do capitalismo. Eu posso criticar muito o capitalismo. Aí vai da opinião de cada um. Mas agora, dizer, por exemplo, que o capitalismo é pior do que um sistema escravocrata, aí já é um exagero, né? Então, vamos lá, vamos interromper então aqui o compartilhamento. Vamos voltar agora para dar uma olhadinha na visão dos clássicos da sociologia sobre
a questão do trabalho. Já vimos a parte histórica, agora vamos dar uma olhadinha nos clássicos. Os 3 clássicos, pessoal, vocês devem estar cansados aí de ouvir sobre esses caras nas aulas de sociologia, né? Aqui na nossa escola, nós trabalhamos eles de forma separada, né? Porque tem sistemas, tem livros, melhor dizendo, que trabalham por assunto. Então, pegam um assunto e trabalham a visão de cada um desses caras. O nosso sistema aqui trabalha um pouquinho diferente. Ele pega e trabalha lá no primeiro ano. A gente começa no terceiro bimestre trabalhando o Durkheim, depois no quarto bimestre nós trabalhamos o Weber e depois no primeiro bimestre do segundo ano nós trabalhamos o Karl Marx. Porém, nós voltamos, né, várias vezes, depois disso, a falar desses caras. O nosso foco aqui não vai ser a teoria completa deles, não é isso. O nosso foco é ver a visão deles sobre o trabalho. Tá? Então, só toma cuidado com isso aqui, correto? Então, vamos começar aqui pelo Durkheim. O Durkheim diz que o trabalho gera coesão social. Coesão aqui seria relação. Tá? Olha só, o Durkheim faz uma análise da história da sociedade. Tá? E aí, fazendo uma análise da história da sociedade, ele percebe, então, suponha que aqui seja a história da humanidade. Ele percebe que tem um evento que muda a relação entre os indivíduos. Que evento é esse? A Revolução Industrial. Porque a partir da Revolução Industrial, nós temos, e aqui eu vou focar só no trabalho, tá? Vou falar de novo, porque se eu trabalhar a teoria completa, aí a gente não dá conta do que eu preparei. Eu vou focar só no trabalho. O Durkheim diz que a Revolução Industrial, ela muda demais as relações trabalhistas. E aí ele diz o seguinte: antes da Revolução Industrial, nós tínhamos uma coesão, uma relação entre os indivíduos, e aí nós vamos encarar aqui coesão, relação, como se fosse solidariedade. Tá? Então, solidariedade não é aquela solidariedade no sentido de ser caridoso, de se compadecer com quem está sofrendo. Não é isso. Solidariedade, na teoria do Durkheim, tem a ver com relação entre os indivíduos. É isso. Tá? Esta relação entre os indivíduos, o Durkheim vai dizer o seguinte: ela aconteceu de 2 formas durante a história. Antes da Revolução Industrial, nós tínhamos uma solidariedade de tipo mecânica. Depois da Revolução Industrial, nós passamos a ter uma solidariedade de tipo orgânica. Qual é a característica das sociedades que possuíam a solidariedade mecânica? Essa solidariedade mecânica, ela é característica das sociedades mais simples. E aí é fácil de você entender fazendo o link com o trabalho. Nós acabamos de falar de Idade Média, certo? Eu falei ali de servidão. Pensa, na Idade Média, quantos tipos de trabalho você tinha? Pouquíssimos. Você tem o dono da terra, você tem o cara que ora, que é o clero, e você tem o servo, que aí ele pode ser, basicamente, camponês, ou pode ser ali um ferreiro, pode ser um marceneiro, pode, às vezes, fazer ali um pequeno tipo de escambo ali, um tipo de comércio incipiente, né? Onde ele pega uma coisa daqui e vende ali. Mas é basicamente isso. O que o Durkheim quer dizer para a gente é o seguinte: antes da Revolução Industrial, as relações entre os indivíduos, o que mantinha a coesão, essa solidariedade, era justamente o fato dos indivíduos se enxergarem como semelhantes. Porque pensa o seguinte: suponha que um camponês lá no feudo ficou doente, aí não pôde levantar para trabalhar. Uma outra pessoa pode ir no lugar dele? Pode. Porque não tem muito segredo. Todo mundo faz mais ou menos as mesmas coisas. O que o Durkheim quer dizer para a gente é o seguinte: antes da Revolução Industrial, na fase das sociedades que viviam a partir da solidariedade mecânica, e aí eu estou usando o exemplo de Idade Média, mas você pode pegar as sociedades anteriores à Revolução Industrial. Tá? Nessas sociedades, você tem pouca divisão do trabalho, pouca especialização. Você tem ali, como eu falei, um agricultor, um pequeno comerciante, você tem um artesanato, um pequeno artesão, um guerreiro, mas todo mundo se vê mais ou menos como semelhante. O que o Durkheim quer dizer para a gente é o seguinte: o trabalho, ele é com o baixo nível de complexidade. Porém, a partir da Revolução Industrial, aí o trabalho se especializa. Dentro de uma indústria, eu não vou nem pensar no mundo inteiro, só pensa dentro de uma indústria,
Quanta coisa você tem para fazer? Pensa, por exemplo, numa linha de montagem. Numa linha de montagem, você tem várias coisas para fazer. Você tem lá o cara que aperta o parafuso. Mas antes de apertar o parafuso, alguém tem que trazer o parafuso para ele. Antes de alguém trazer o parafuso para ele, alguém tem que ter feito esse parafuso. Depois que ele apertou o parafuso, sei lá, ele apertou o parafuso da porta de alguma coisa. Essa porta vai continuar rolando e vai para alguém que vai fazer uma outra coisa. Então, perceba que dentro da indústria você tem tanta especialização que a relação que as pessoas mantêm é justamente porque elas são diferentes. O que o Durkheim quer dizer para a gente é o seguinte: o trabalho, na sociedade pós-revolução industrial, ou nas sociedades que têm uma solidariedade de tipo orgânica, ele é tão especializado que ele gera uma necessidade do outro. Eu posso ainda dar para vocês o exemplo da própria escola. Eu consigo aqui lecionar para vocês 2 disciplinas, Sociologia e Filosofia. Vamos dizer que eu também conseguiria dar História, porque eu também tenho formação na área. Tá? Mas mais do que isso eu não consigo. Por quê? Porque você tem uma especialização muito grande. Peça para mim falar de Biologia ou de Matemática para você ver a desgraça que vai ser. Porque nós especializamos. Então, o que o Durkheim quer dizer para a gente é o seguinte: após a Revolução Industrial, houve uma especialização do trabalho muito grande, e essa especialização, ou seja, cada um tem uma função diferente, faz com que haja necessidade de um para o outro, de um do outro. Essa necessidade, no começo, ela gera, e aqui eu vou usar uma expressão que talvez vocês já tenham ouvido falar, gera uma certa anomia, uma certa desordem, porque a sociedade muda muito. Porém, depois, todo mundo se organiza, entende que a sociedade mudou, e aí, a partir desse entendimento, você gera uma sociedade melhor. Tá? Então, basicamente, para a gente fechar o Durkheim, seria o seguinte: antes da Revolução Industrial, você tem uma relação entre os indivíduos porque eles se enxergam como semelhantes. Todos exercem funções parecidas. A partir da Revolução Industrial, você tem especialização do trabalho e, com essa especialização, você passa a ter um outro tipo de relação, que é uma relação de dependência. Indo para o segundo clássico, o segundo sociólogo, nós temos o famigerado Karl Marx, né? Um dos caras mais odiados atualmente na internet. Qual que é a visão do Marx sobre o trabalho? Aqui eu coloquei 2 pontos sobre a teoria dele. Primeiro, o Marx é o maior crítico do capitalismo, porque ele diz que no capitalismo o trabalho ele é explorado. O trabalhador sofre exploração. Essa é a visão dele. 2 conceitos bem importantes em relação ao trabalho na teoria marxista é a ideia da mais-valia e a ideia da alienação. O que é a mais-valia? É a diferença entre o que o trabalhador produz e o que ele recebe. Isso não volta para ele. Por isso que o Marx diz que, no sistema capitalista, o trabalhador, que ele vai chamar aqui de proletário, é explorado pela classe dominante, que nós vamos chamar de burguesia. Eu imagino que vocês conheçam isso, mas eu vou dar um exemplo aqui de mais-valia para vocês. Pensa num cara que trabalha numa indústria e ele recebe lá, vamos supor que ele trabalha numa indústria de, sei lá, sapatos. Ele trabalha fazendo sapato. E aí o salário dele é R$1.000. Porém, ele não produz apenas R$1.000. Se ele somar tudo que ele produziu no final do mês, vai dar 10.000. Então, olha só, você pega o 10.000, que é o que ele produziu, você tira o 1.000, que é o salário, sobra 9.000. Ele produziu esse 9.000 a mais. Esse excedente é o que o Marx chama de mais-valia, que não volta para a mão do trabalhador. Outra característica do trabalho no sistema capitalista, na visão do Marx, é a alienação. Alienação significa perder alguma coisa. No capitalismo, na visão do Marx, o trabalhador perde o fruto do seu próprio trabalho. Porque ele produz, por exemplo, esse cara produziu 10.000, mas não recebeu por todo 10.000 que ele produziu. Ele recebeu apenas uma parte. Diante dessa visão exploratória que o Marx tem, o Marx vai dizer, na teoria dele, nos livros dele, Manifesto Comunista ou no Capital, que nós deveríamos superar o sistema socialista,
fazendo uma revolução, a chamada Revolução Proletária, onde você instituiria primeiro o socialismo, depois o comunismo, e aqui, pessoal, vamos conceituar uma coisa importante, tá? Socialismo e comunismo não é a mesma coisa, tá? Socialismo é uma fase que, isso na teoria do Marx, né? Socialismo é uma fase que vem depois do capitalismo, é feita a revolução, tira a burguesia do poder, né? Vou usar a expressão dele, tira a burguesia do poder, faz o socialismo. O que é o socialismo? Você pega os meios de produção, ou seja, aquilo que você precisa para produzir, e coloca na mão de todo mundo. Então, não há mais dono de indústria e gente sem indústria. Não há mais dono dos meios de produção. Os meios de produção são coletivizados. Mas você ainda tem o Estado organizando isso. Depois de um tempo, sai a figura do Estado, todo mundo vive de forma coletiva, sem esse governo, aí nós chegamos no comunismo. Então, cuidado para não confundir socialismo e comunismo. O fato é que, na visão do Marx, o capitalismo explora o trabalho. Para acabar com essa exploração, eu deveria entrar num sistema socialista ou comunista, porque nesse sistema, os meios de produção, aquilo que você precisa para produzir um sapato, por exemplo, seria de todos. Então, acabaria a exploração. Tá? Só uma observação bem importante que eu gosto sempre de fazer. Não existe nenhum país no mundo que adotou o marxismo do jeito que o Marx propôs. Nós tivemos adaptações, por exemplo, o Lenin vai fazer uma adaptação do socialismo na União Soviética, depois o Stalin, né? Depois que o Lenin morre. O Mao Tse-tung vai fazer isso na China, o Fidel Castro vai fazer isso em Cuba, mas uma aplicação do marxismo, do Marx mesmo, do jeito que ele propôs, nós não tivemos em lugar nenhum. Essa ideia, até porque, só você parar para pensar, eu acabei de falar que no comunismo, você não tem mais a figura do Estado. Se você olhar para a China, quem governa a China é o PCC, Partido Comunista Chinês, o que é esquisito, né? Porque se você não tem a figura do Estado, se você não tem essa figura do governo, você não deveria ter esse partido controlando tudo. Então, é só uma observação teórica que eu faço do Marx sempre, tá bom? E a última visão aqui, a respeito de trabalho, nos clássicos da sociologia, seria a visão do Weber, né? O Weber, ele escreve um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e lá nesse livro, ele vai dizer para a gente o seguinte: o protestantismo, o que é o protestantismo? A Reforma Protestante, lembra? Lutero, Calvino, Henrique VIII. Tá? A Reforma Protestante, depois que ela aconteceu, ela instituiu valores, ideias que eram parecidas com o capitalismo. Então, você teve um certo casamento entre as ideias protestantes, especialmente o calvinismo, e a ideia do capitalismo. Por isso, ética protestante e espírito do capitalismo. Tá? O que o Weber quer dizer para a gente... Pessoal, só um pouquinho aqui. Estou vendo aqui que alguém perguntou alguma coisa. Eu não estou conseguindo ver. Deixa eu só terminar de explicar aqui, que eu já dou uma olhadinha no chat, tá? Aí eu vou tirar o compartilhamento, já olho o chat. O que o Weber está tentando explicar é o seguinte: capitalismo e protestantismo tinham ideias parecidas, então o protestantismo ajudou o capitalismo a se desenvolver. Cuidado só com uma coisa, tá? O Weber não diz que o protestantismo levou o capitalismo a surgir. Ele tinha ideias semelhantes. Então, é um dos fatores que ajudaram. Eu até coloquei para vocês. Por exemplo, para o capitalismo, trabalhar é algo importante, sim ou não? Obviamente. Para o protestante, especialmente para os calvinistas, trabalhar é algo importante? Sim. No sistema capitalista, você aprende a ter disciplina? Sim. Nas igrejas protestantes, você aprende a ser disciplinado ou indisciplinado? Percebe como são valores aí semelhantes? Né? Até, pessoal, uma coisa bem curiosa. O grupo que mais gostou dessas ideias aqui foram os calvinistas burgueses. Tá? Vamos lembrar uma ideia importante dos calvinistas. Né? Os calvinistas hoje no Brasil são os presbiterianos. Né? Qual que é a ideia central do calvinismo?
a ideia da predestinação. Você nasce predestinado a se salvar ou a se perder. Você não pode fazer nada. Foi Deus que escolheu isso. Então, por exemplo, na visão de um calvinista, eu, Léo, já estou salvo ou perdido. E foi Deus que predeterminou isso. Não tem nada que eu possa fazer. Eu já vou para o céu ou para o inferno. Não tem o que eu possa fazer. Essa ideia ficou muito famosa lá na época. E aí os caras começaram a questionar. Tá bom, vamos para o céu ou para o inferno. Será que tem como eu saber se eu aqui vou para o céu ou vou para o inferno? Tem. Como é que tem como eu saber? Se você tiver uma propensão ao trabalho, se você fizer as coisas e prosperar, quer dizer que Deus está te abençoando, quer dizer que você foi escolhido. Aí eu te pergunto, qual é a classe que economicamente mais prosperava? Burguesia. Então isso seria um sinal de que Deus estava com eles. Cuidado com uma coisa, tá? Eu não estou dizendo que os caras falavam assim, eu tenho que ser rico para provar que eu vou para o céu. Não. Você tem que fazer alguma coisa, e aí quando você fizer, você tem que prosperar. Essa é a ideia que os caras pegaram ali a partir do calvinismo. Tá? Então, os países que adotaram o calvinismo tinham essa propensão ao trabalho, à vocação, à disciplina, porque tanto o protestantismo quanto o capitalismo tinham essas ideias semelhantes. Aqui até uma coisa curiosa, né? A maior potência do mundo hoje, só para a gente ver como que faz uma análise, né? A maior potência do mundo hoje, que é os Estados Unidos, é um país de orientação protestante. E os protestantes que vieram para os Estados Unidos eram de uma linha radical do calvinismo. Se você pegar a grande potência europeia hoje, que é a Alemanha, é na Alemanha que você tem Martinho Lutero. Se você pegar a França, que é um outro país poderoso, você também teve um crescimento relativamente grande dos protestantes na França, né, os huguenotes na França. Então, perceba que, numa análise weberiana, você teria uma certa explicação, correto? Então, para a gente fechar, funciona assim. Fechar essa parte, né? Para o Durkheim, o trabalho gera uma coesão, uma relação entre os indivíduos. Para o Marx, o trabalho ele é explorado no capitalismo, por isso deveríamos ir para o socialismo e para o comunismo. Para o Weber, o trabalho ele foi impulsionado dentro do sistema capitalista pelas ideias protestantes. Ok? Deixa eu interromper aqui o meu compartilhamento. Deixa eu ver agora a pergunta aqui. Professor Léo, por que ninguém conseguiu aplicar as ideias de Marx à luz da Bíblia? Quais evidências podemos apontar textos a respeito dessas ideias ou desses pensadores? Há embasamento teórico e científico para o aluno da educação adventista se posicionar? Cara, essa pergunta aqui é uma pergunta que geraria uma discussão grande. Assim, deixa eu tentar ir por partes aqui, ser objetivo, porque eu tenho mais uma partezinha ali para falar. Deixa eu ir por partes aqui. Professor Léo, por que ninguém conseguiu aplicar as ideias do Marx? São ideias complexas, né? Porque o Marx diz que para você passar para um socialismo, você precisa ter a consciência de classe, tá? E aí são os próprios trabalhadores que deveriam fazer uma revolução socialista, tá? Fazer essa revolução não é algo que você consiga se você não tiver na cabeça de quem precisa fazer a ideia de que essa revolução é importante. Então, por isso que as ideias do Marx em si nunca conseguiram ser aplicadas, porque é o trabalhador que deve fazer isso. Segunda pergunta, à luz da Bíblia, quais evidências podemos apontar textos a respeito dessas ideias ou desses pensadores? Há embasamento teórico e científico para o aluno da educação adventista se posicionar? Aí a gente entra num tema bem polêmico, né? Bem polêmico, porque isso aqui vai depender muito da visão, tá? Porque existem pensadores que dizem que você consegue pegar certas categorias do marxismo e relacionar com o cristianismo. Tem outros que dizem que isso é impossível. Dá para fazer uma relação total do marxismo com o cristianismo? Não. Total não. Pelo seguinte, porque o marxismo ele parte de uma visão materialista. Para o marxista não existe nada fora da matéria. E Deus ele está fora da matéria. Então, não dá. Completamente, não dá para a gente dizer. Deixa eu até pegar um exemplo de um educador bem famoso, o Paulo Freire.
O Paulo Freire ele dizia o seguinte: eu simpatizo muito com as ideias do Marx. Quais ideias? A ideia de igualdade, a ideia de justiça social, a ideia de acabar com a exploração, essas ideias assim, mais ligadas à igualdade. Porém, eu não sou marxista porque eu acredito em Deus. Entendeu? Então, dizer que um cristão consegue ser plenamente marxista, não dá. Agora, dá para um cristão pegar algumas ideias do marxismo? Aí, creio eu que não seja impossível. Tá? Por exemplo, o marxismo é contra a ideia da exploração. O cristão não defende exploração. O marxismo defende a ideia de justiça, tá? Uma justiça social. O cristão também pensa nessas questões ligadas à justiça. Então, assim, para tentar responder de uma forma simples, eu diria assim, dá para você pegar elementos do marxismo, algumas ideias, mas ser marxista e cristão, marxista clássico e cristão, não dá por causa dessa questão do materialismo que eu falei. Tá bom? Pessoal, eu estou olhando aqui, eu tenho exatamente 9 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui na minha tela, é que eu gastei um tempinho respondendo essa pergunta. Eu vou voltar aqui na minha tela, vou... Só um pouquinho, peraí. Aqui. Deixa eu voltar aqui. Só um pouquinho que eu fechei. Deixa eu abrir novamente. Vou fazer o seguinte, gente. Eu vou voltar aqui na minha tela, vou dar as últimas características e aí vou tentar responder com vocês a última questão para ficar dentro do horário que eu tenho. Tá? Pessoal, rapidinho, algumas características sobre o cenário atual do trabalho. Primeiro, nós temos aí, como eu falei, novas tecnologias. Essas novas tecnologias, elas são positivas, mas também trazem coisas negativas para o trabalho. Por exemplo, quanto mais tecnologia, menos eu preciso de trabalhador, né? Então, é uma coisa para que o mundo hoje precisa pensar, como organizar isso, né? Aquilo que era feito por vários trabalhadores, hoje pode ser feito por uma máquina. Outra coisa, a ideia da liberalização econômica. A ideia da liberdade econômica ou da flexibilização, que aí tem a ver com aquela questão que eu falei, né? A visão de um liberal é que você deve ter menos intervenção do Estado na relação entre funcionário e patrão. Menos intervenção significa que você deve deixar patrão e funcionário acertar o valor do salário. Não deveria ter salário mínimo, por exemplo. Deixa eles se acertarem. Tá? Os críticos dessa ideia dizem que isso leva a uma perda de direitos, né? Porque na relação entre trabalhador e empregado, a relação nunca é igual, né? Se você chegar para o patrão e disser, eu não quero mais trabalhar por esse salário, o que ele vai dizer para você? Tchau, eu tenho muita gente querendo trabalhar. Isso tem a ver com o próximo contexto aqui, ó, o próximo conceito, que é o conceito de exército de reserva. O que é o exército de reserva ou desemprego estrutural? É uma quantidade de trabalhadores que existe dentro do sistema capitalista e essa quantidade de trabalhadores ela é mantida no desemprego, não tem trabalho para todo mundo e justamente a existência desses trabalhadores é que força o salário para baixo. Por isso que é o exército ou exército industrial de reserva. Se você chegar para o patrão e disser, eu não quero mais trabalhar por esse salário, ainda mais no momento de crise, o cara vai dizer, não tem problema, eu tenho dezenas de pessoas para trabalhar no teu lugar. Tá? Por fim, novas relações de trabalho, né? Nós temos hoje trabalho informal, terceirização, um conceito que tem aparecido bastante, que é o conceito da uberização, home office. Rapidinho, o que é o trabalho informal? É aquele trabalho que não está registrado em carteira, né? Ele foge da relação mediada pelo Estado. O que é a terceirização? É quando você contrata uma outra empresa para fazer determinado trabalho e aí você não se responsabiliza por aquele funcionário. Por exemplo, eu trabalho numa escola municipal.
A escola municipal que eu trabalho, ela contrata uma empresa que fornece a parte da alimentação. Então, a escola não tem nada, não é a escola que regula. Quem resolve é essa empresa terceirizada, mas eles estão dentro da escola. Aí vem aquela discussão, até que ponto a escola tem responsabilidade sobre eles? Outro conceito, uberização, né, que aí vem da própria ideia do Uber, né, que é o trabalho feito sem nenhum tipo de regulamentação. Você trabalha mediado por um aplicativo, você não tem nenhum tipo de seguridade, você não tem nenhum tipo de garantia, né? Só aquela garantia básica mesmo que é oferecida pelo próprio Estado. A empresa não tem nenhuma relação com você, né? Não te dá nenhum tipo de direito que os trabalhadores normais têm. E, por fim, home office, né? Só vamos tomar cuidado com uma coisa, né, para a gente não confundir. O home office é a ideia de você trabalhar de casa, então você faz o seu horário. Mas aí você tem que pensar. Os recursos, por exemplo, você trabalha usando a sua internet, não é a sua empresa que paga. Você não tem mais necessariamente horário para cumprir. Tá? Você pode passar do horário. Tá? Se você se machucar dentro de casa, você não tem proteção, porque você está dentro da sua casa. Mas só vamos tomar cuidado com uma coisa. A gente está vivendo num sistema de home office forçado, tá? Por causa da pandemia. A ideia do home office aqui é aquela ideia de você organizar mesmo o trabalho de casa a ponto de não precisar mais ir para a empresa. Então, o home office que a gente vive hoje não foi algo organizado, foi algo mais forçado. Mas a ideia do home office é esse trabalho de casa. Mas percebam que todas essas novas relações têm como grande característica a insegurança. A insegurança, né? Como você não está necessariamente dentro de uma relação mediada pelo Estado, você não tem aqui, em alguns casos, direito a coisas simples. Proteção do trabalho, em alguns momentos não vai ter direito a férias, não vai ter, em alguns casos aqui, né? Não em todos eles, mas você não vai ter direito a férias, você não vai ter direito a 13º. Se você se machucar, necessariamente a empresa não vai querer tomar a responsabilidade para si. Tá? Então, essas são características aí do cenário atual em relação ao trabalho, que são muito discutidas, e aí você tem as visões de quem defende essas relações, você tem a visão de quem não defende, aí é só para você pensar um pouquinho como que você pode responder isso aqui numa prova de Enem, tá bom? Pessoal, eu vou interromper aqui. Eu estou vendo o meu tempo aqui, gente, eu tenho só 2 minutinhos, não vai dar tempo, então, de eu analisar a questão, mas alguém tem algum comentário ou alguma pergunta sobre algum desses aspectos aqui que aproveitar para fazer? Não? Então, pessoal, agradecer vocês aí pela participação na aula de hoje. Tivemos aí 2 aulas de 2 assuntos bem importantes, né? Tanto na aula de filosofia quanto na aula de sociologia. Pegamos aí os conceitos mais centrais desses dois assuntos, com isso aqui que eu passei para vocês, né? De forma bem simples, assim, e mais objetiva possível. Você consegue responder aí bastante coisa na prova de Enem que você vai fazer no ano que vem, tá bom? Vou devolver agora a palavra para o professor Malton, e aí ele vai dar prosseguimento no final do programa de hoje. Pessoal, obrigado aí pela participação de todos e uma boa tarde para vocês. Até mais, pessoal. Obrigado, professor Léo. Realmente são temas bem densos e que requerem assim uma atenção, né, bem especial dos alunos, porque elas mexem conosco, com a nossa vida, né? Enfim, com o modo de vida de cada um, com as famílias, e elas também afetam o nosso jeito de se posicionar no mundo diante das questões políticas, econômicas que estão acontecendo. Eu diria, professor, que isso merece um evento exclusivo ou específico, quem sabe, para a gente juntar mais colegas, mais professores, né, da rede adventista, e contribuirmos nessa formação do nosso aluno da educação adventista, porque quando eles saírem, né, professor, a verdade seja dita, quando eles saírem no ano que vem para ingressar em qualquer graduação, e dependendo da universidade mais ou menos, e não vem ao caso dizer aqui qual, né,
por respeito e profissionalismo, mas a oportunidade de debater comparando com questões bíblico-cristãs e com um óculos aqui, digamos assim, de valorização da moral, ela diminui muito, né, para esse aluno que ingressa numa graduação. Então, fica aqui o desafio para nós marcarmos, quem sabe, aí um estilo um pouco mais interativo, não sei como é que a gente poderia chamar, não seria talvez uma live nesse formato aqui, mas teria que ser algo muito mais assim, de troca mesmo, né, de participação, de interação, naqueles moldes que a gente já fez aí recentemente, né, falando sobre a ciência, né, que foi bem interessante, bem legal. Eu acho muito válido, muito útil para os nossos alunos, tá? E vocês saem grandemente beneficiados, pessoal, por acompanharem, né? A gente precisa embasar primeiro teoricamente, senão não dá para começar do nada, né? Sem fundamento nenhum não dá para começar, não é verdade? Mas, beleza, muito obrigado, tá, professor? Nós vamos fazer a última etapa, então, do quiz, rapidamente. Temos aí o quiz, então, de Sociologia, que já está aqui prontinho, fresquinho. Vamos lá passar o código para vocês. Atenção. E vamos lá, então, as 4 perguntas, nos mesmos moldes das primeiras. A gente deu um tempo, assim, um pouquinho maior, né, para vocês poderem responder as perguntas. O código é 3662916. Então, vamos lá. Vou colocar no chat aqui, para vocês também, todo mundo poderem participar. Está aí no chat, 3662916, ou 3662916, né? Para ser mais coerente com a pronúncia dos números. Podem entrar. E podem ter certeza que essa temática do professor à tarde aí, agora em Sociologia, ela é recorrente, você vai ver isso não só nas humanas, tá? Você vai ver isso em todas as áreas do conhecimento, não importa que curso você escolha, se você for fazer engenharia, algum curso na área de exatas, mesmo na área de biológicas, você vai se deparar com essas questões, tá? 3662916. Entre aí rapidão, para a gente fazer o nosso quiz. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6. Corre aí, gente, dá tempo, dá tempo. Mais alguém? Mais alguém? Vamos começar? Está faltando gente aqui em relação à primeira etapa. Vamos lá. Rolando aqui, então, a nossa primeira pergunta de Sociologia. Quarenta segundos. Essa foi bem fácil, né? Bem tranquilo, ele enfatizou bastante a questão ali, a resposta capitalismo, tudo certo. Vamos para a próxima. Se alguém está tentando entrar, ainda dá tempo, tá? Se você entrar, já vai direto na próxima pergunta, mas ainda dá. Rolando o tempo. Muito bem, o povo está afiado aí, hein? Acertaram. A pergunta número 2, vamos para a 3. Bem fácil também essa aí.
Show de bola. Bingo aí de novo, né? E a última perguntinha, então, para nós nessa tarde, tá? Opa! Nem todos acertaram. Vamos ver aí como é que ficou. Me parece que a Alice aí... A Alice estava ligadinha, 3.386 pontos. Então, parabéns. Tem aí a sua pontuação. Maravilha. Queremos agradecer a presença de todos. Os demais ficam retraídos por participar, gente. Isso aqui, se você perder, não perde nada, viu? Você só ganha, tá treinando, tá? Fica aí desafio para o próximo, tá? E nesse meio tempo nós vamos aqui até terça que vem definir então a premiação, vamos anunciar para que todo mundo já possa ir se preparando para desfrutar das premiações que vamos oferecer, tá bom? Vamos orar? Convido a todos para orarmos, então, encerrando a aula dessa tarde, ok? Oremos. Nosso Deus, obrigado pelas bênçãos que Tu nos dás e por concederes a oportunidade ao ser humano, à raça humana, de pensar, de exercer, Senhor, o raciocínio, a razão, e assim como esse dom do pensamento e do raciocínio foi dado aos seres humanos, temos também a responsabilidade com aquilo que nós falamos e que construímos aqui nessa terra. Nos ajude como cristãos, como alunos e professores também, a pensar sempre no Teu propósito para a nossa vida. Quando estivermos em meio às questões filosóficas e sociológicas da nossa existência, a luz do Espírito Santo possa falar também ao nosso coração, nos orientando e nos iluminando. Nós agradecemos as aulas desta tarde e pedimos que continues conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para todos, gente. Ficamos por aqui hoje, então. Até a próxima. Tchau, tchau.